Paz Link Church. Amém. A paz para quem, porventura, vem assistir esse vídeo na internet. Porque é interessante como, sempre que a gente vem falar aqui, a gente pensa nos nossos irmãos que estão aqui. Mas, às vezes, a gente vê uns vídeos no YouTube que estão, assim, com muitos views. Então, é fantástico ver como essa tecnologia alcança um monte de gente diferente que a gente nem imagina. Então, acho que é legal a gente saudar também os irmãos que estão assistindo a gente, que vão assistir depois. Eu acho estranho eu estar aqui hoje, porque nem é o Dia Internacional da Mulher. Normalmente, eu estou aqui no Dia Internacional da Mulher, né? Já foi. E esse ano não fui eu. Era para ser, acabou não sendo, né? Eu estou aqui porque o pastor André, na semana passada, me convidou para estar aqui, para estar ajudando na mensagem. E eu falei, ok, eu vou. E eu não falei esse ok, eu vou, porque é fácil para mim. Creiam, não é. Não é fácil mesmo. Mas eu aceitei, porque essa é uma forma de eu sair da minha zona de conforto. Essa é uma forma de eu me sentir desafiada. Porque eu não posso aceitar um compromisso de vir aqui, falar alguma coisa, dividir alguma coisa com vocês, baseado apenas na minha ideia ou na minha experiência de vida. Para eu vir aqui, eu tenho que me preparar. Para eu vir aqui, eu tenho que ler a palavra de Deus, além dos parceiros da Bíblia, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. E quando eu leio, quando eu estudo, o que acontece? Eu aprendo. E quando eu aprendo, supostamente eu erro menos. Então, assim, eu agradeço, André, por estar dando essa oportunidade. Obrigada, André. A leitura de hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem. O pessoal do Parceiros da Bíblia já fez essa leitura, mas a gente vai ler de novo, porque a palavra de Deus é viva, ela se renova toda vez que a gente lê. Ela está em Êxodo. A gente vai ler, é um pouco extensa, mas é uma leitura gostosa, de uma passagem que acho que todo mundo conhece. Mas, por isso mesmo, é interessante a gente estar lendo isso para ver o que de novo o Senhor nos traz. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do 6 ao 22 e vamos seguir lendo o capítulo 2, do 1 ao 10. Então, vamos iniciar. Êxodo, capítulo 1, do 6 ao 22. Ok? Posso ler? Ok. Diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se muitos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E, assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer os tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e ainda mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. A gente segue lendo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho.
E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não mais podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse a essa mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome nesse momento. Nós estamos aqui cientes, confiantes da Tua presença no nosso meio. Por isso, nós clamamos agora a sua unção nesse momento sobre a minha vida, Deus, para que as minhas ideias não aflorem, somente aquilo que interessa para a tua igreja seja dito nessa noite. Leva cativo o pensamento de cada um aqui, Senhor, que nada possa desviar a atenção, para que a palavra viva surta resultado em nossas vidas. Nós somos gratos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa, como eu disse, é uma passagem bastante conhecida. Acho que todo mundo já leu, já releu essa passagem inúmeras vezes. E aí é que eu falo que é uma palavra que se renova, a palavra de Deus. Porque num primeiro momento, se eu perguntar sobre quem é o personagem central dessa mensagem, a ideia seria, num primeiro momento, Moisés, ok? Só que não é Moisés. E o Moisés, me perdoe, dessa vez ele vai ficar meio de coadjuvante, porque, embora ele mereça, e é muito falado sobre Moisés, e ele tem o seu valor, isso é impossível negar. Se a gente for ver a história, né, a gente vai ver que Moisés foi usado para ser o libertador do povo egito. Moisés ele teve a árdua tarefa de conduzir esse povo pelo caminho, um povo rebelde, e ele fez. Que mais? Claro, ele era um cara bom, mas ele teve lá os problemas dele também, ficou bravinho no meio do caminho, e foi punido por isso, porque ele chega até a terra prometida, ele olha, mas o Senhor não permite que ele entre lá. Mas o que para mim mostra que ficou tudo bem entre ele e Deus, é que se a gente continua lendo, e quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente vê? A gente vê aquela passagem da transfiguração, e quem está lá? Cristo, Elias e Moisés. Então vejam só, mesmo com os defeitos dele, ele foi uma pessoa em potencial, ele viveu segundo a vontade de Deus, e ele está com Deus. Então isso é lindo. Mas eu pedindo perdão para ele, eu falo, eu não quero falar sobre Moisés, porque toda vez que a gente foca num personagem forte como Moisés, ou algum outro personagem, a nossa tendência é que a gente se diminua muito. É ou não é? Nossa tendência é assim, mas era Moisés. Ele fez isso porque era Moisés. Mesmo trazendo para os dias de hoje, mas não do de hoje, mas mais da nossa época, a gente ouve falar, por exemplo, de John Wesley. Quem já foi visitar a casa de John Wesley, que é muito bacana, vai lá, tem o quartinho, que era o quartinho de oração, que ele levantava de madrugada para orar. Aí você fica, puxa vida, o cara levantava 4 da manhã, 5 da manhã para orar. Olha que disciplina, numa terra fria como essa, a gente que mais está dormindo, só levanta esse horário quem tem que trabalhar, senão dorme até mais tarde. Muitas vezes a gente deixa para orar no fim do dia, depois que fez tudo, aí quando vai deitar, agora eu vou orar. E a gente começa, Senhor, obrigado, e acaba com amém no dia seguinte, porque a gente até dorme. Então eu acho muito difícil a gente ficar comparando as nossas vidas, como meros mortais, pessoas muito comuns, com de pessoas que a gente vê como sendo os heróis da Bíblia, os heróis da fé. Então, por isso mesmo, sempre que eu vou trazer alguma mensagem, eu penso, eu gostaria de encontrar, de falar sobre alguém que pareça comigo. Alguém que tenha a mesma visibilidade que eu. Ou seja, alguém quase invisível. Porque, num todo, nós somos pessoas quase invisíveis. Essa é a realidade. A gente se conhece no nosso pequeno meio, mas fora daqui a gente não fez uma história que todo mundo vai saber quem a gente é.
E é baseado nisso que é a nossa mensagem hoje, tanto que o tema da nossa mensagem é pessoas quase invisíveis na Bíblia. Então, a gente viu no contexto dessa leitura qual era a situação que o povo estava vivendo. Aqui já não tinha mais José. José já tinha morrido fazia um tempo. José, vocês lembram, tinha uma boa amizade com o faraó, foi uma pessoa influente no Egito. E, por ser assim, os hebreus tiveram uma vida muito boa naquele período. Eles foram privilegiados. A gente viu que foi dado terra boa lá para eles trabalharem. A comida sempre era boa, era reservada para eles. Só que essa situação já não mais existia. Conforme a gente viu aqui, José morreu e agora quem está reinando é um faraó e é um cara cruel, é um cara ímpio. É uma pessoa que não era agradável para o povo. A situação era muito adversa nesse momento. E esse faraó, sendo uma pessoa cruel, ruim, ele tinha uma característica que eu acho que toda pessoa que é um tirano, cruel, ela tem. Aquela meio mania de perseguição, achar que ninguém gosta dele. E, realmente, quem é que gosta de gente ruim? Ninguém gosta de gente ruim, né? Então, ele tinha razão em estar achando que ninguém gostava dele. E ele estava lá no alto do reinado dele e começou a reparar nos hebreus. Falou, o que está rolando com esse povo? Esse povo está aumentando. A gente viu aqui, eles estavam já vivendo em escravidão. No entanto, eles estavam aumentando, era um povo numeroso. E o faraó poderoso se sentiu ameaçado por esse povo. Aí ele falou, tenho uma ideia, eu preciso dar um jeito de controlar. Por quê? Ele via nesses hebreus um inimigo potencial. Ele imaginou, num caso de conflito, de guerra, ele sozinho, ou talvez aliados com outros povos, eles vão se voltar contra a gente, e aí a gente dança. Então, vamos dar um jeito nesse povo. Ele tem, então, a ideia de aumentar o trabalho da galera que já estava trabalhando forçado, já era escravo, mas ele falou, não, eu preciso derrotar eles. Então, uma maneira sutil seria, aumenta o trabalho desse povo. E foi o que foi feito. Foi dado ordens para que eles trabalhassem muito mais. E se não bastasse trabalhar mais, as condições de trabalho eram piores. Você viu? Você mesmo faz o teu barro, aí o teu cimento, o teu tijolo, vocês têm que se virar. Faraó falou, eu acho que eu tive uma boa estratégia. Só que observando, mesmo com todo o trabalho forçado, mesmo com toda a crueldade que estava sendo dispensado aos homens hebreus, o povo continuava a aumentar. A galera estava crescendo. Então, Faraó teve mais uma ideia. Ele pensou, e aí ele resolveu pôr em ação um ditado que eu acho que a gente tem hoje em dia, que a gente fala muito, né? Resolveu matar no ninho. Ele falou, então tá, se não está dando para eu combater os adultos, eu vou acabar com a geração futura. E o que ele decide, então? Chama essas duas mulheres, que são as duas pessoas quase invisíveis que a gente vai falar hoje, uma delas, que se chama a Sifra e Puá. A gente mede o nível de popularidade das pessoas com várias coisas. Uma delas, eu acho assim, são as homenagens que são feitas. Aqui eu não sei muito, mas no Brasil, por exemplo, conforme vai tendo umas novelas e tem os personagens, os mocinhos, vai nascendo criança e vão dando o nome das crianças dos personagens. É ou não é? A gente conhece um monte de Michael Jackson, enfim, é um fato. E aí eu fico pensando, mas essa daqui, eu, por exemplo, não conheço nenhuma Sifra e Puá. Alguém conhece? Se conhece, deve ser uma. Mas eu acho que não. Então, elas não eram mulheres populares. E aí você pode me falar assim, mas, Tandra, vê bem, você está falando de gente de quanto tempo atrás? Fala sério, muito antigo, por isso que ninguém homenageia. Só que não é bem verdade, porque nós também temos muitas, por exemplo, Rebeca na nossa igreja, nós temos duas. E também é um nominho antigo, né? A gente tem duas. A gente tem Esther, a gente tem André, a gente tem Pedro, João, o meu é João Marcos ainda, olha que beleza, né? Então, a gente fez, de certa forma, foi sim uma homenagem a esses homens de fé de Deus, não é? Então, por quê? Porque foram pessoas que realmente se destacaram. Eles têm nome na Bíblia, ele tem livro, né, com o nome deles na Bíblia. Mas essas duas mulheres não. Ninguém fez essa homenagem para elas. Elas são personagens quase obscuros na Bíblia. Vocês vejam como foi a situação. Aqui não fala, e eu pesquisei bastante, não encontrei nada a respeito da origem dessas mulheres. Eles dizem assim, elas eram parteiras das hebreias. Não necessariamente elas fossem hebreias também, mas tudo indica que eram.
hebreias. E elas foram chamadas na presença de Faraó. Então, assim, como parteiras hebreias ou qualquer outra pessoa, elas estavam sob as ordens de Faraó. E ser chamada à frente de uma pessoa, de uma autoridade ainda mais tirana e cruel, com certeza era uma coisa que abalava. Mas elas foram lá e Faraó ele dá uma ordem direta para elas. Ele fala, olha, quando vocês forem ajudar as hebreias a terem os filhos, olhem bem, se for menino, mate. Mas se for menina, deixa viver. Já mostrando também aí um machismo muito grande, né? Deixa a mulher do lado. Aliás, naquela época a mulher nem contava mesmo, nem em censo, né? Nem contava a mulherada, era só os homens e o que vem junto vem. E Faraó faz isso. No entanto, segundo o relato que nós lemos aqui, essas mulheres temeram a Deus e não fizeram o que Faraó tinha dito. Elas deixavam as crianças viver, por temor a Deus. Esse fato ele não passa batido para Faraó, tanto que ele chama elas de volta. Ei, vem cá, o que está acontecendo? Por que vocês não estão matando as crianças? E aí elas usam de uma mentirinha. E falam, Faraó, é assim, sabe como é que é? A hebreia, ela é boa parideira. Quando chega lá, o nenê já nasceu, eu não posso fazer mais absolutamente nada. E a gente viu nessa passagem bíblica que Deus abençoa essas mulheres. Eu falo, realmente, Deus abençoa tanto que não acontece nada. Não existe um relato aqui de nenhuma punição que elas tenham sofrido por parte de Faraó. E a gente sabia que uma desobediência a uma ordem direta do rei significaria o quê? Um castigo, uma prisão, até morte. Mas no caso dessas mulheres, diz que não. E ainda fala que Deus as abençoa, e lhes constitui família, e aparentemente tem casa, e a vida delas é muito boa. E aqui para a história dessas mulheres. Mas essas mulheres, por temor a Deus, tiveram um papel muito importante. Elas não participaram dessa fase tão horrível que o povo estava vivendo. Elas não participaram da matança das crianças. E foram abençoadas por Deus. Só uma parte aqui, que, aliás, isso seria tema de uma outra conversa, mas só para a gente ver. É importante que os irmãos não peguem essa passagem bíblica, falando principalmente da mentira delas, como um aval para que haja mentira. Né? A gente tem que ficar, mas você viu, mentiu, mas ficou tudo bem. É muito importante nós termos a consciência da vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus, ela sobrepõe qualquer outra atitude. Então, a vontade soberana de Deus, às vezes, permite algum ato aparentemente errado, visando um bem maior. Então, nesse caso aqui, foi visando um bem maior, que apesar de terem mentido, elas foram abençoadas. Mas o que levou essas mulheres realmente a serem abençoadas foi o temor que elas tiveram a Deus, não foi a mentira. Então, é bom a gente deixar isso bem claro. A gente segue na leitura e a gente vai vendo agora a presença de uma outra mulher. Só um minutinho, gente. Nós vemos a presença de uma outra mulher, e ela, no caso aqui, eles não citam nem o nome dela, mas essa eu tenho certeza que vocês já sabem de quem se trata. No capítulo 2, a gente fala que um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da mesma tribo. Quem é essa mulher? Quem? Legal, tá vendo? O pessoal já conhece essa mulher. Mas se a gente for de cara, chegar no pessoal e perguntar quem foi, eles até podem falar, foi Joquebede. O que ela fez? Ela foi mãe de Moisés. E ponto. Para por aí. E ainda ela sendo um pouco conhecida, eu também não conheço ninguém com esse nome. Vocês conhecem? Ninguém que homenageou ela através do filhinho. Fica a dica para a Ju aí, se vier uma menininha, quem sabe? Não gostou, né, Ju? Mas a Joquebede, ela teve um papel também muito importante. Vocês imaginem como foi a gestação dessa mulher. A gente tem que se pôr na história e tentar viver, porque senão a gente lê isso como mais uma história e não se aprofunda na seriedade. Vocês imaginam o que deve ter sido esse período em que ela estava grávida? Ela estava consciente de tudo o que estava acontecendo no meio dela. Ela sabia que as crianças estavam correndo risco. E ela se encontra grávida. E aí? Eu creio que
A gente sabe que no Velho Testamento, para algumas pessoas até hoje, o filho homem é o filho esperado, é a bênção de Deus, né? Mas eu creio que ela, vendo toda aquela situação que estava acontecendo no povo, ela deve ter presenciado alguém ter tido seu filho arrancado dos braços, jogado no Nilo. Ela deve ter clamado para Deus: Senhor, que seja uma menina que eu estou esperando. Por quê? Para que essa criança nascesse sob alguma proteção. Mas a gente vê que o tempo passa e chega o dia de nascer e nasce o menino. E olha só, a situação agora é ainda pior do que na época das parteiras, porque, como a gente leu, como com as parteiras falhou o plano de Faraó, agora as pessoas tinham autorização, ou melhor, não era nem autorização, tinha a obrigação de que, se encontrasse um menino hebreu, que desse fim na vida daquele menino. Então, essa mulher, ela deve ter se sentido terrível durante toda a gravidez dela, imaginando o que estava por vir. E quando nasce o filho, ela olha e a Bíblia fala, ela vê que é um menino bonito, que é formoso. E nesse ponto eu falo, ela é mãe sendo mãe, que não quer dizer... São bonitos seus meninos, dona Marina? Lindos, né? Está vendo? Ó, mãe se ilude. Mas no caso dela, ela olhou e viu que o filho era bonito, e ela resolve fazer o melhor dela para que pudesse manter esse filho com ela. E eu imagino que esses 3 primeiros meses deve ter sido montada uma operação de guerra para que essa criança ficasse num anonimato, ficasse numa situação onde ela estivesse protegida. E a gente sabe que o bebezinho, logo que ele nasce, ele é bonzinho. Ele não sabe que ele nasceu ainda. Ele fica mais quietinho, ele faz dar um miadinho ali, aquela coisinha. Mas o tempo está passando, com certeza ela está cuidando desse menino, esse menino está ficando forte, o pulmão dele já se desenvolveu e ele começa a chorar alto. E agora? Uma criança de 3 meses chora alto. Mariana não está aqui para comprovar, mas a Mariana fala do Telzinho, né? Que ele chora, ele tem um pulmão, ó, joia. E foi isso que aconteceu. Essa mulher agora se vê numa situação terrível. E ela fala: e o que eu faço, meu Deus? Esse menino vai ser descoberto, alguém vai saber que esse menino está aqui. E eu sei o que vai acontecer quando ele for descoberto. Eu fico imaginando que a Joquebede, ela deve ter passado muito tempo clamando a Deus por uma solução, pedindo: Senhor, ajeita essa situação. A gente sabe quantas vezes a gente chega numa situação da vida da gente que a gente faz isso, o que resta é clamar. E às vezes a solução que vem nem sempre é aquela que a gente quer. E no caso dela, eu fico imaginando que ela clamou: Senhor, que esse faraó morra, que ou ele vire bonzinho, que ele tire esse decreto, mas nada disso aconteceu. E na iminência dela ver o filho dela ser morto, ela toma uma decisão. Ela opta por, ao invés de ver o filho dela, o bebezinho dela, ser jogado nas águas do Nilo, ela faz a opção de colocar o filho dela no Nilo. Percebam que tem uma diferença muito grande quando você pega alguma coisa e coloca no lugar, do que quando você pega uma coisa e joga. Então ela faz essa decisão. Ela fala: já que não está vindo a solução que eu gostaria que viesse, eu vou ter que fazer alguma coisa. E essa opção é de fazer isso pelo filho dela, colocá-lo no Nilo. A gente lendo assim numa leitura batida, a gente vê: ela colocou ele num cesto, passou piche. Gente, não foi assim. Eu, como mãe, eu me recuso a imaginar uma cena fria dessa. Pega um cesto, põe ali, põe a menina lá. Não foi. Eu fico imaginando que essa mãe, essa mulher, ela deve ter procurado um cesto de um tamanho que fosse adequado para o filhinho dela. Ela não queria um cesto grande que o menino pudesse ficar rolando lá dentro, ou um cesto muito grande que alguém fosse chamar a atenção, alguém pudesse encontrar. Também ela não queria um cestinho pequeno, onde a criança dela ia ficar apertadinha. Ela, com certeza, procurou um cesto que fosse bom para o filho dela. Também acho que quando fala que ela passa o piche, o betume, não foi de uma maneira displicente. Com certeza, essa mulher, e só pode ser com lágrimas, ela cuidou de vedar muito bem aquele cestinho. Porque ela não queria que o filhinho dela se molhasse na água. Pior, ela não queria que esse cesto afundasse e ela mesma causasse a morte do filho dela. Então, deve ter tido um cuidado muito grande em fazer isso.
Eu também não acho que ela simplesmente pegou ele, já que está do tamanho bom, já que está impermeável, e colocou ele ali, ótimo. Não. Eu imagino que ela deve ter procurado um paninho macio. Uma forma de fazer com que aquilo trouxesse algum conforto para o filho dela. E isso ela deve ter feito. E também imagino que antes de sair com esse menino, ela alimentou ele. Ela teve todo o cuidado de cuidar do filho dela. Ela não sabia o que ia acontecer. Então, ela tentou fazer o melhor que era possível para ela, para o filho dela. Ela tentou alimentar. Eu imagino ela saindo com esse cesto, tentando ser discreta, andando, procurando um lugar que fosse o ideal para colocar o bebê. E quando ela acha esse lugar, ela coloca esse cesto. E quando ela coloca esse cesto, eu vejo nisso um ato de entrega, uma entrega muito grande. E entrega, gente, a gente sabe que é uma coisa que nem sempre é fácil. Porque entrega de uma coisa que para você é preciosa, não é uma coisa fácil de se fazer. E essa mulher deve ter feito isso. Quando ela põe o filho dela nas águas do Nilo, com certeza ela faz uma oração e fala: Senhor, é teu. Agora está nas suas mãos. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu escolhi o cesto correto. Eu vedei esse cesto. Eu coloquei um paninho para ele ficar confortável. Eu alimentei meu filho. Eu orei por ele. Mas isso é tudo que eu posso fazer. A partir de agora é com o Senhor. E com certeza ela sai, chorando, e volta para a casa dela. Nessa parte eu peço licença para os irmãos para compartilhar um pouco da nossa história, minha e do Eduardo, do Pedro e do João. Eu não gosto muito de contar historinhas, mas eu acho que ela é muito pertinente nesse caso, quando a gente fala de entrega. Meus 2 filhos, o Pedro e o João, foram filhos planejados, foram filhos desejados, foram filhos esperados. E a gente sabe que quando a gente está grávida, a gente faz 1000 projetos, a gente tem 1000 coisas na cabeça, e comigo não foi diferente. Eu tinha 23 anos. Eu estava muito feliz com a minha gravidez. E o Pedro Otávio nasce. E durante toda a gravidez foi tudo perfeito. Tanto que eu trabalhei até o dia dele nascer. Mas assim como a mãe de Moisés, como Joquebede, eu também tomava os meus cuidados. Eu pensava assim, não, eu lembro, eu trabalhava na época num banco, e eram 37 degraus para subir até a parte de cima, banheiro, era tudo em cima. Então, o que antes eu subia e descia correndo, depois eu já não, eu subia devagar, segurando no corrimão, tudo pensando já em cuidar dele. Com o João foi assim também, eu ainda estava no banco nessa época. E chega o dia que o Pedro nasce. O Pedro, aquele menino esperado, aquele menino que foi feito ultrassom absolutamente todos os meses, porque era na clínica do meu marido, também era o meu médico, e então tinha essa facilidade, e é sempre assim, tá lindo, hein? Maravilhoso, hein? Que maravilha. E o Pedro nasce com uma surpresa. A surpresa da trissomia do cromossomo 21, que é o nome comprido, que nada mais é do que síndrome de Down. Pedro nasceu com síndrome de Down. Eu confesso para os irmãos que nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, durante a gestação do filho, ele fica, tomara que tenha alguma coisa, tomara que tenha. Não, a gente está sempre buscando o filho perfeito. A gente quer um filho bonito. Fato. Não há mal nenhum nisso. Mas eu acho interessante que em casa, desde que o Pedro nasceu, ele foi muito aceito. Ele pode não ter sido o filho planejado, mas ele continuou sendo o filho amado. Isso desde o primeiro dia. Então, assim, claro, nos primeiros dias foi aquela coisa, e agora, como é que faz? Como é que a gente mexe com ele? Como é que faz? Primeiro, era o primeiro filho. Eu, com 23 anos, era muito nova. E aí, o Pedro, com essa novidade, ficava essa ideia, como que eu vou cuidar dele? Mas, com os dias, as coisas foram se ajeitando, e eu lembro, na época, eu li uma frase que falava assim, a melhor coisa é do luto à luta. Então, realmente, o filho perfeito que você sonhou não existe mais. Aquele morreu. Não é aquele filho que você idealizou que nasceu. Ok. Só que aí apaga essa palavra, essa letrinha O do luto e vai para a luta. E foi o que a gente fez. E a gente fez isso de uma maneira, acho que muito bem feita, né, Edu? Porque a família toda aceitou muito bem. Eu acho que parte sempre da gente, eu falo isso, parte da gente, o que é que a gente mostra para os outros, o que é que a gente oferece. Nós oferecemos o nosso filho perfeito, e as pessoas aceitaram. Então, a síndrome de Down do Pedro não foi problema.
O problema foi, aos 5 meses de idade, descobri que o Pedro tinha um problema cardíaco. Descobri que faltava uma parede no coração dele, e que o sangue arterial e venoso misturava tudo, e o organismo dele ficava totalmente bagunçado. Isso me derrubou. Isso foi uma coisa que me fez mal. Porque eu lembro que quando o Edu falou, que foi o Edu que me contou que o Pedro tinha síndrome de Down, porque eu nem percebi, nunca tinha tido filho, para mim estava normal, só tinha um zóio puxado, é japonês, beleza. Mas aí... Lindo. Mas aí, quando o Edu me contou que ele tinha síndrome de Down, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para o Edu foi assim, ele vai morrer? O Eduardo falou, não. Eu falei, então ok, vamos viver. E aí, aos 5 meses de idade, chega mais essa novidade. Pedro Otávio tem problema cardíaco e necessita de cirurgia. E aí eu me abalei. Claro que a nossa cidade de interior, de 30 mil habitantes, não tinha um hospital, não tinha estrutura para que o Pedro fosse operado. Aliás, em São Paulo, a capital, somente 2 hospitais operavam coração de bebê com síndrome de Down. Mas, felizmente, nós tivemos, a graça de ter esse hospital disponível para nós. E lá nós fomos com o Pedro para o tal do Hospital do Coração, em São Paulo. Da nossa chegada ao hospital até a nossa saída foram 41 dias. E vocês podem ter certeza que foram os 41 dias mais longos e sofridos da minha vida e da vida do Edu. Foram mesmo. E eu sempre clamo a Deus, Senhor, não deixa acontecer mais nada, não. Não deixa, não, porque é muito sofrido, é filho. E quando a gente estava lá no hospital, demorou para que acontecesse a cirurgia do Pedro, por quê? Como era tudo misturado, o sangue dele, o organismo dele trabalhava de uma forma desordenada. E ele tinha muita problema respiratório, infecção. E o médico falava, jamais vou operar enquanto o pulmão dele não estiver bom. Porque se operar ele com o pulmão com alguma deficiência, ele morre. Então, não tem jeito. Então, a primeira luta foi, vamos curar o pulmão do Pedro. E as semanas foram passando até que chegou um dia, num fim de tarde, que eles falaram, ok, agora nós temos uma data, amanhã vai ser a cirurgia do Pedro, amanhã cedo. E à noite veio uma equipe de médicos nos contar como seria a cirurgia dele. E o médico chegou, a equipe contando, que seria uma coisa assim, eles iriam resfriar a temperatura do corpo do Pedro, Ele ia ficar tipo alguma coisa de gelo, com a temperatura dele muito baixa, o coração dele seria parado, eles iam fazer todo o reparo necessário, teria uma respiração extracorpórea que seria feita, todo o sangue dele, a circulação seria feita através de uma máquina, e eles ficavam dando os detalhes, e eu, na minha mente, pensava, eu não quero saber nada disso, eu não quero. Diferente de algumas mamães que são bem preocupadas, que quando sabe que o filho tem um problema, corre atrás, o que pode... Eu falo, gente, eu não sou médico, eu creio que Deus capacita o médico, então, por favor, médico, faz. Não me dá detalhe, que o detalhe me tortura. Esse é o meu jeito de ser, isso me tortura. Então, quando o médico falava aquelas coisas, eu só pensava, Senhor, eu não quero escutar isso, não quero. E o João já estava junto, porque lá, como ele ia precisar usar sangue, eles pediam para que a gente doasse sangue. E eu disse para a médica dele, falei, olha, nós tínhamos planejado uma gravidez, mas eu não sei se eu estou grávida ou não. Ela falou, vamos fazer um teste, porque se você estiver grávida, você não pode doar sangue. E ela fez um teste, falou, parabéns, você não é doadora porque você está grávida. Então, o João estava junto com a gente esse tempo todo. Tem um amigo nosso que fala que a gente parece semente de romã, que é tudo grudado, Eu falei, realmente, na minha casa a gente está sempre grudado, graças a Deus por isso. Mas quando os médicos saem e deixam a gente com toda essa maravilhosa notícia de como seria a cirurgia do Pedro, aí chega uma enfermeira. E aí, gente, realmente eu me abalei. A enfermeira chegou com um sabonete. Ela chegou com um sabonetezinho especial. E ela falou assim, olha, amanhã, antes do Pedro ir para o centro cirúrgico, eu quero que vocês deem um banho nele e use esse sabonete especial. Porque isso já é uma preparação para o que vai acontecer com ele. Claro que aquela noite ninguém dormiu. Nós não dormimos, E no outro dia, bem cedo, era até madrugada, porque acho que a cirurgia seria bem cedo, eu lembro do Edu dando banho, não fui eu que dei esse banho. Eu lembro do Edu, com o Pedro na banheirinha, passando a água no Pedro. E a gente não falou isso entre nós, mas assim, eu tenho certeza que passava na cabeça, será esse o último banho? Porque ele era um bebê frágil, com 5 meses,
com problema cardíaco. A gente ficou tempo suficiente naquele hospital para ver bebês morrerem. Pessoas que a gente conviveu e que a bebê não aguentou e morreu. Então, nós ficamos naquela situação e quando o Edu acaba de dar o banho no Pedro, a gente embrulha ele no paninho que tinham dado e eu levo ele no colo. Nós vamos juntos levar o Pedro até o centro cirúrgico. E todo aquele caminho até o centro cirúrgico é uma loucura. Eu fico imaginando a mãe de Moisés nesse caminho, de sair de casa até o Nilo. E nós fomos andando, eu com o Pedro no colo, e quando chega na porta do centro cirúrgico, a enfermeira vem e estende os braços para que a gente desse o Pedro para ela. Aquele era um momento de entrega. Porque, assim, não dava mais. Não cabia. Eu e o Eduardo, a gente não tinha o que fazer mais. O que era importante, a gente tinha feito. A gente foi procurar o melhor hospital para ele, a gente procurou o melhor médico dele, tanto que aqui, a cada 18 meses, ele faz revisão cardiológica e o médico do Royal Brompton Hospital sempre fala, é perfeita a cirurgia dele. Então, nós procuramos o melhor médico, nós demos banho nele com sabonete especial. Mas até ali era o que a gente podia fazer. Então, naquele momento em que aquela enfermeira ela estende os braços e eu dou o Pedro para ela, eu não estou entregando o Pedro para ela, eu estava entregando o Pedro para Deus e falando, Senhor, agora não dá mais, não tem mais o que eu fazer, o que o Edu fazer. E a gente sabe que é uma coisa, a gente vê isso de uma maneira muito triste, e foi, muito sofrida, e foi, mas assim como no caso de Moisés, a gente vê o Pedro aqui, deu tudo certo. Então, não precisa chorar, Rose. Está tudo bem. O Pedro está bem. Está aqui o nosso Pedrão, que eu falo, hoje ele não é meu, ele é nosso, né? Que está todo mundo, é nosso Pedro, né? Mas voltando para a história aqui que a gente estava falando. Vejam a importância dessa mulher, da mãe de Moisés, a Joquebede, que não foi homenageada por ninguém, mas ela foi uma mulher importante na vida daquele que seria o libertador dos hebreus, porque ela teve todo um cuidado de tentar preservar a vida do filho dela. E isso é maravilhoso a gente ver uma pessoa quase invisível da Bíblia que também fez uma ação grande. E aí a gente segue lendo e finalmente a gente chega na outra mulherzinha quase invisível, que é quem? Miriam. Muito bem. Essa também nós temos até a nossa Miriam aqui, né? Uma derivação. Essa também já é mais conhecida. Mas outra vez eu digo, se alguém do nada chegar e falar, cita um personagem bíblico aí importante, ninguém vai lembrar da Miriam. Vão lembrar de um monte de gente, mas não vão lembrar dela. E se lembrar dela, vai lembrar como irmã de Moisés. Não pelo que ela fez. Certo? E aí, a gente começa a olhar a história dessa menina. Não existe nenhuma afirmação quanto à idade dela. Não, a gente sabe que ela era mais velha. Algumas pessoas, alguns pesquisadores falam que ela deveria ter em torno de 11 anos. Então, fica mais ou menos por aí, tá? Vamos deixar por aí. Mas eu fico imaginando a situação dessa menina também. Porque, vejam, ela, com 11 anos, ou um pouco mais velha ou mais nova, ela também estava vivendo a situação do povo de terror. Ela também sabia de toda a ordem do faraó para que os meninos fossem mortos. Ela tinha, com certeza, presenciado a mãe dela em todo aquele preparativo do abrir mão, da entrega do filho, do irmãozinho dela. Então, ela devia também estar com um momento grande de pesar na vida dela. Então, eu acho que quando a mãe sai levando esse cestinho, ela acompanha a mãe dela. É o natural de imaginar, não é? A filha está sempre muito perto da mãe. Então, a mãe está indo naquela tristeza grande e a menina deve ter ido junto. Mas o interessante de notar é que, quando a mãe coloca o cesto no rio Nilo, ela não volta para casa com a mãe. Eu acho que seria natural dela voltar para tentar consolar a mãe, não é? Poxa, a mamãe está triste, eu vou tentar fazer alguma coisa por ela. Ela não volta. Ou então vamos pensar de uma maneira mais tranquila ainda. Há 11 anos, ou sei lá que idade, ela podia também não estar nem preocupada tanto com isso. Se preocupava, sim, no momento que via, mas passou, passou.
Porque numa cabeça muito jovem, as coisas se resolvem de uma maneira muito simples. A gente vê aqui na igreja, não é? A gente vê os moleques correndo aí, Henrique, Enzo, e briga, que chora, e a gente fala, ih, foi sério. E no segundo seguinte, eles estão tudo numa boa, porque na cabeça deles se resolvem muito simples. Então, eu penso que Miriam, ela poderia ter essas duas alternativas, uma de acompanhar a mãe de volta para casa, ou então de fazer o que ela quisesse da vida dela. Mas não, ela opta por ficar ali, parada. E eu acho que ela deve ter ficado parada de uma maneira bastante discreta, porque ela não podia chamar atenção para aquele cesto. Não era seguro chamar atenção para aquele cesto. E ela se mantém ali, observando o que iria acontecer. E a gente sabe o que acontece. Esse cesto ali é encontrado, levado para a filha de Faraó. E quando ela vê que a filha de Faraó encontra o cesto, ela muda a atitude dela. Ela já não fica mais numa atitude de contemplação ou observação, ela entra em ação. E isso é fantástico. Você imaginar que ela tem uma ousadia de falar com a filha do Faraó. Eu creio que, assim, de uma maneira muito juvenil, ela deve ter chegado e pensado, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou abordar? Né? E provavelmente ela chegou falando, poxa, que bebê bonito, hein? Porque a gente sabe que elogio é uma boa forma de iniciar uma conversa, não é? Você chega com um sorrisão e fazendo um elogio, as portas já se abrem, já fica mais fácil uma comunicação. Então, eu creio que ela chegou, mas esse seu bebê é bonito, poxa vida, que legal, então. Mas bebê dá trabalho, né? Alguém tem que alimentar essa criança é nova. Nenê chora à noite, puxa vida. Faz cocô, alguém vai ter que limpar. Puxa, ela começa sutilmente a sugerir que seria difícil para a princesa cuidar daquele bebê. E aí ela sugere como quem não quer nada. Não quer que eu chame uma daquelas hebreias ali, para tomar conta do seu neném? E aí a gente vê já a intervenção divina da princesa dizer, sim, eu quero. Porque vejam bem, qual a necessidade que essa princesa de dizer, sim, eu quero uma hebreia para tomar conta do meu bebê, sendo que ela tinha as servas dela, sendo que no palácio do faraó o que não faltava era serviçal. Mas Deus já intervém e fala, sim, eu quero. E eu creio que Miriam deve ter voltado correndo para casa, encontrar a mãe dela e contar as novidades. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Mãe, vem para cá. Mãe, você vai ter seu filho de volta. E com certeza a mãe volta e, tentando conter a emoção para não dar muito na cara, né? Ela recebe o filho dela de volta. E recebe numa situação muito diferente agora. Porque agora aquele pequeno hebreu tem o status de egípcio, de filho da filha de Faraó. A partir daquele momento ele não corre mais risco. Olha a providência do Senhor, hein? Ai de quem tocasse agora naquele menino. O Senhor estava guardando, porque sabia o que tinha preparado para ele. Então, aquele menino passa a ter a proteção de Faraó. E olha a maravilha de Deus. Porque Deus tocou no coração dessa princesa para que ela aceitasse que uma hebreia cuidasse daquele menino. Porque aquele menino precisava ser criado na cultura do povo dele. Aquele menino precisava conhecer os costumes do povo hebreu. Aquele menino precisava conhecer o Deus verdadeiro. E no palácio do rei, isso ele não ia ter esse acesso. E é por isso que Deus toca o coração dessa princesa. E ela diz, sim, eu quero uma hebreia. E aí para a história de Miriam. E não tem como a gente não falar também dessa outra pessoa quase invisível, que é a filha do faraó. Que também não tem nome aqui, né? E a gente pensa, é a filha do faraó, uma pessoa importante? Sim, importante, mas a gente sabe que não mandava nada. Não mandava nada, ela podia mandar nas servas dela, ela podia escolher os sais de banho que ela queria usar. Mas como autoridade, ela não tinha nenhuma. Então, vocês imaginam que é Deus tocar numa pessoa, fazer com que essa pessoa olhe para um bebê com olhos de bondade, com piedade, com misericórdia, a ponto de, mesmo sendo filha do faraó, mesmo conhecendo todas as neuras que o pai dela tinha, mesmo sabendo da ordem direta do pai dela, de que todo menino hebreu deveria ser morto, ela passa por cima da autoridade do pai dela. E ela assume esse menino como um filho dela. Então, irmãos, ela também tem que ser lembrada aqui. Ela também tem que ser lembrada, mesmo ela não tendo nome, mesmo citando ela de uma maneira tão leve, ela tem que ser lembrada como uma mulher quase invisível que fez diferença na história do povo. Mal sabendo ela
Mal sabendo ela que aquela criança, que a quem ela estava acolhendo, a quem ela estava dando proteção, seria no futuro o algoz do faraó. Seria aquele que seria a pedra no sapato do faraó. Mas movida por Deus, ela tem essa atitude. E a história que a gente conhece, para aí, depois a gente vê o que acontece, como Moisés cresce, todo o desenrolar da história. Mas, como eu sempre digo, é muito importante para todos nós, quando a gente lê uma passagem tão linda como essa, que eu acho lindíssima, não vê só isso como uma história, não vê só isso como assim, ok, foi bonito, hein? Isso aqui tem que ter algum significado para nós hoje. Se isso aqui não se aplicar na nossa vida, foi só historinha, aí não precisa ler, porque história a gente tem um monte por aí, né? Isso tem que ter uma aplicação. Aí eu fico pensando, vocês lembram que no início eu disse assim, que eu eu procuro focar em pessoas ordinárias, no bom sentido da palavra. Eu procuro me focar em pessoas ordinárias que fizeram alguma coisa, porque fica mais fácil, a gente se equivale com essas pessoas. Se a gente for analisar, cada uma dessas aqui que a gente viu, nenhuma aqui abriu o Mar Vermelho, nenhuma ressuscitou ninguém. Cada uma fez um gesto pequeno, mas que teve uma influência gigante depois na história. Então eu falo, quando eu não me espelho em grandes homens, porque o fato de você ficar olhando nos grandes homens, nos grandes heróis da fé, faz com que você se sinta um pouco diminuído. E nessa diminuição, você se acomoda. Você se acomoda pensando sempre assim, mas eu? Eu não. Mas você veja bem, como é que a gente vai falar de Paulo? Eu sei que o Edu, por exemplo, ama Paulo, né? Mas era Paulo? Não era Paulo? Sim, era Paulo, mesmo que a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. Que alguma coisa na vida dele não estava legal, ele tinha algum incômodo, e nem por isso ele se contentou em ser plateia, ficar sentado e deixando a história rolar sem fazer a contribuição dele. Então, é muito importante para todos nós, quando a gente vê esses exemplos na Bíblia, a gente ter a sensação de que a gente tem que focar no ponto certo. Às vezes, a gente passa a vida toda com uma lente desfocada. A gente não olha onde a gente tem que olhar. Eu sei que todo mundo aqui tem problema na vida. Duvido que alguém aqui fale, olha, é tudo redondinho na minha vida. Todo mundo tem problema. Eu afirmo aqui, todo mundo tem o seu faraó. Todo mundo tem. Às vezes, o seu faraó pode ser um chefe chato, que fica no teu pé. Às vezes, olha que coisa triste, o seu faraó pode ser alguém da tua família, alguém da tua casa, que é aquele que está sendo algoz, que está te deixando a vida terrível. Às vezes, o teu faraó é um problema financeiro que você não consegue, você está afundando naquele lodo, você não está vendo saída. Às vezes, o teu faraó é mesmo, aqui no caso, nós, brasileiros que moramos, né, na Inglaterra, às vezes a própria língua, a barreira da língua é um faraó que te impede de fazer um monte de coisa, que você se sente diminuído. Eu sei, eu passo uns apertos aqui terríveis, porque apesar de ter 10 anos que eu moro aqui, o meu inglês é muito, como diz o Pedro, paraguaio. Então, às vezes, ele fala, seu inglês não é very well, não, é meio paraguaio. Ok. Então, às vezes, eu vejo assim, que eu estou diante de uma situação que a minha mente fervilha, eu tenho argumentos para falar, mas o vocabulário não ajuda. Eu falo, eita, faraó que está aqui querendo me derrubar. Às vezes, o teu faraó é sua baixa estima. O teu faraó é você olhar para você e se enxergar muito pequeno. Eu não sei qual é o teu faraó. Eu sei que eu tenho o meu. Eu sei que todo mundo tem o seu. E aí é que eu volto para falar. Onde está o nosso foco? O que a gente não pode é passar a vida focando no faraó. Não dá. O foco está totalmente errado. O foco é em Deus. Vejam só, essas mulheres que nós citamos aqui, com exceção, entre aspas, né, da filha de Faraó, todas estavam em situação de escravidão. Todas. E nem por isso deixaram de fazer a sua parte no reino. O mesmo se aplica a nós hoje, irmãos. A gente não pode simplesmente deixar de fazer as coisas porque tudo parece muito grande, tudo parece tão maior do que a gente pode fazer. Quando você está vendo isso, é porque o seu foco está errado. Eu acho que a gente tem que aprender
a valorizar o que a gente tem. O pouco que a gente tem pode fazer uma grande diferença no nosso meio. E é isso que a gente tem que fazer. Essas mulheres, elas deixaram a sua marca da história de uma maneira muito singela, mas impossível de negar que essas marcas existiram. É impossível a gente negar, elas fizeram a parte delas. Então, eu acho que no dia a dia nosso, nós temos que buscar fazer o que está no nosso limite, a nossa capacidade, porque ninguém é incapaz. Porque às vezes a gente fala assim, ó, vamos falar nós aqui, só está o povo da igreja, né? Vamos falar nós. Às vezes a gente fala assim, você é convidado para tomar parte em qualquer atividade da igreja. Qualquer atividade. Aí você fala, não, chama fulano. Por que não fala com ciclano? Porque o outro pode, o outro sabe melhor. O outro consegue. Eu não consigo. Quem sou eu? E eu vou falar quem é você e quem sou eu. Uma vez eu vi uma definição dizendo que servo, a definição boa de servo, é good for nothing. A gente não é bom para nada. Por a gente mesmo, a gente não é bom para nada. Mas e Deus? Entra como nessa história? Ele não é o que te fortalece, não é o que te põe em pé, não é o que capacita? Então, todo momento que você diz que você não pode, que você não consegue, que você é um coitado, você está com o foco errado, você não está enxergando quem te fortalece. E eu sei que é muito fácil a gente falar isso aqui hoje, se pôr para cima. Gente, vamos para cima, vamos crer. Porque eu sei que amanhã é domingo, do dia pega leve para alguns, né? Para outros não. Mas segunda-feira a rotina volta, os problemas voltam, o faraó está lá, ó, só esperando a gente. Mas é importante, irmãos, que para que a nossa vida seja bem-sucedida, para que a gente possa fazer parte do reino, para que a gente possa fazer parte da expansão do reino, é importante que a gente tenha em mente que é necessário, na nossa vida, o temor de Deus que as parteiras tiveram. É necessário saber fazer a entrega que Joquebede fez. É necessário ter um período de observação e de ação, como Miriam teve. E também é necessário, em toda circunstância, ter olhos bondosos para aquilo que você for fazer. Começando por si mesmo. Parando de se ver como uma pessoa totalmente insignificante. Porque nós somos quase invisíveis, sim. Mas na nossa invisibilidade, nós podemos fazer grandes coisas através daquele Deus que nos fortalece. Lembre-se, gente, quando estiver lá fora e a coisa começar a pegar, lembra dessa mensagem de hoje. Lembra que um dia houve um faraó muito poderoso. Ele era poderoso, ele tinha o domínio de tudo. Mas ele se sentiu ameaçado. E nessa ameaça, ele fez planos mirabolantes para acabar com o inimigo dele. Só que todos os planos desse faraó poderoso foram frustrados através de 5 pessoas quase invisíveis, mas usadas na mão de Deus. Que Deus nos use nessa noite, vamos orar. Deus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque eu sei quem o Senhor é. Te agradeço, Deus, porque mesmo reconhecendo as minhas fraquezas, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor está presente. Eu sei que nós temos o Emanuel, o Deus conosco em todas as situações. Então, o meu clamor nessa noite, Deus, é que a sua palavra tenha um impacto na vida de todos os que estão aqui, de todos que possam ver, Senhor, essa mensagem. Que as pessoas possam, Deus, ter o foco correto na vida. Que elas possam, Senhor, ser tocadas por Ti e perceber quem é o Deus a quem elas servem. Saber da grandeza do Deus. Saber que o faraó pode ser poderoso, sim, mas ele não é invencível, porque o nosso Deus luta por nós. Deus, toca cada um nessa noite, restaurando a vida, fazendo com que as pessoas, Senhor, restaurem a sua autoestima. Que elas, não por soberba, nem por orgulho, mas elas se reconheçam como filhas do grande Deus. E por isso mesmo, pessoas que têm o que fazer, Deus. Faz de nós pessoas úteis no seu reino. Não permita, Senhor, que a gente fique nos acomodando, que a gente se conforme em ser plateia e deixar as coisas acontecer. Que nós possamos, Senhor, tomar as rédeas de todas as coisas que aparecerem na nossa frente e fazer a nossa participação. Por menor que ela seja, Senhor, nós sabemos que, revestidos por Ti, nós podemos também fazer um impacto, Deus. Cuida de cada um dessa noite, Senhor, e faz com que a gente possa realmente ser o foco certo. Nós somos gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém.